Este livro, Nosso Lar, foi o primeiro livro a mostrar em detalhes a vida do outro lado, no mundo espiritual. Com este livro, trazido por André Luiz, pelo Espírito André Luiz, é-nos permitido antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o nosso corpo carnal pela morte física, ao desencarnarmos. A tarefa de editar Nosso Lar ao médio Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, coube ao espírito de André Luiz, nome fictício deste espírito que quis permanecer no anonimato. E então este livro conta-nos a incrível história de André Luiz, que após desencarnar passou a habitar numa zona sombria denominada de umbral, um local onde padeceu de muitos sofrimentos, como já foi aqui retratado nos capítulos iniciais. André Luiz é socorrido do umbral após 8 anos de sofrimento e levado para a colónia espiritual Nosso Lar. Estas imagens eu retirei da internet, mas pertencem ao filme Nosso Lar. Essa colónia é um local em que André Luiz começa a receber esclarecimentos sobre a vida no mundo dos espíritos. E são esses esclarecimentos, esse conhecimento adquirido por André Luiz, que ele retrata ao longo deste livro Nosso Lar. Esta colónia, ou cidade espiritual, entre muitas outras colónias espirituais que existirão, esta foi fundada em meados do século XVI, localiza-se acima da crosta terrestre, próxima da cidade do Rio de Janeiro. André Luiz, ao ser socorrido do umbral, foi levado para esta cidade espiritual, Nosso Lar. E entrando então no capítulo desta hora, o capítulo 5, ele se intitula Recebendo Assistência. Neste capítulo 5, André Luiz conhece Lísias, aquele que será o seu enfermeiro e grande amigo ao longo da história retratada neste livro, aquele que o auxiliará grandemente durante a recuperação. Neste momento, relatado aqui neste capítulo 5, André Luiz ainda se encontra em desequilíbrio. E vou então começar a leitura deste capítulo 5. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando-me a surpresa, explicou. Nas minhas condições há numerosos servidores em Nosso Lar. O amigo ingressou agora na colónia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na secção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. Fazendo aqui um parênteses, eu até trouxe esta imagem que
demonstra como é que André Luiz chegou ao umbral e ali naquela zona do abdômen vê-se como é que ele tinha os intestinos alterados. A região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se Lísias a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificando-me a perplexidade natural, Lísias prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acessão, somos felizes porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto da colónia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísias sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro género de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções, nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro. O Senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei como fui perverso. Contudo,
Antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passos magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda a medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. E diz-nos André Luís: meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia, com serenidade, e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafa o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milénios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor, com um beijo de amor. E assim termina este capítulo 5º, em que, portanto, André Luís conhece Lísias, aquele que será o seu enfermeiro e o seu amigo, e em que começa a receber o tratamento e determinados esclarecimentos. No capítulo anterior, vimos há pouco que André Luís tinha tomado conhecimento, através de Henrique de Luna, médico do plano espiritual, das causas que tinham provocado o seu desencarne e que o tinham levado ao mundo espiritual. Neste capítulo 5º, conhece Lísias, de quem Henrique de Luna é diretor, tal como ele próprio explicou há pouco, e que exerce em nosso lar a função de visitador dos serviços de saúde, como ele refere, cooperando na enfermagem e providenciando socorro ou procedimentos a recém-chegados das zonas do umbral, portanto, daqueles irmãos que desencarnaram, que passaram pelo umbral e que dali são socorridos e que chegam a esta colónia espiritual necessitando de ajuda. E nessa conversa encetada entre Lísias e André Luís, Lísias elucida e explica sobre o hospital onde se encontram e sobre a condição dos doentes espirituais que lá recebem socorro e tratamento. Lísias, como vimos, refletiu sobre o valor, a importância do trabalho e a perda de oportunidade de evoluir enquanto em vida da maioria das pessoas. Começa por fazer o exame em André Luís, confirmando o tal diagnóstico que lhe havia já sido feito por Henrique de Luna, no capítulo anterior, e informa-o sobre o real estado
em que lá chegam aqueles espíritos que são resgatados das zonas inferiores, do denominado umbral. E Lísias dá uma explicação muito importante a André Luís acerca desses doentes espirituais. Lísias disse, como vimos, o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, portanto, enquanto estava no seu corpo, aqui, no plano espiritual, comparece de órbitas vazias. O malfeitor, que utilizou o dom da locomoção para praticar atos criminosos, vê-se paralisado ou até mesmo mutilado. Lísias explicou que até pode chegar lá, àquela colónia, sem braços ou sem pernas. Os obsidiados nas aberrações sexuais, enquanto encarnados, depois de desencarnarem, ali chegam em extrema loucura. Todos estes são considerados doentes espirituais. Todos estes necessitam de ser resgatados, necessitam do referido socorro para conseguir evoluir. Podemos entender esta afirmação, feita por Lísias, lembrando o capítulo anterior, em que também já se falou sobre a lei de causa e efeito. Mais uma vez, o alerta é dado para que aprendamos a cuidar do nosso padrão vibratório enquanto estamos encarnados, enquanto aqui estamos neste plano, e para que tenhamos cuidado com o emprego que damos ao nosso corpo físico, pois mais tarde esse nosso corpo físico irá refletir no plano espiritual todas as atitudes por nós adotadas enquanto estivemos encarnados. Com a reação que foi manifestada por André Luís, como vimos há pouco, que nos diz que meditou e chorou ao ouvir aquelas explicações de Lísias, podemos também compreender como, diante da verdade do mundo espiritual, o espírito se envergonha das suas atitudes equivocadas e reflete, através da consciência, as suas culpas no corpo etéreo, no chamado perispírito. André Luís, depois de ouvir aquela explicação de Lísias, meditou, chorou e exclamou: como fui perverso! Precisamente porque já no plano espiritual ele conseguiu compreender os erros que tinha praticado enquanto encarnado. No mundo espiritual não há como ocultar ou ignorar uma verdade que está marcada no próprio perispírito e que pode ser vista por qualquer um. Portanto, não apenas o próprio espírito tem consciência dos erros que praticou enquanto encarnado, mas os próprios espíritos que o envolvem se aperceberão desses mesmos erros, dos sentimentos, das sensações por ele manifestadas. Lísias chamou também a atenção de André Luís para a importância do trabalho e para a importância do arrependimento verdadeiro. Lísias disse: meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. E explicou também Lísias a André Luís que aquela colónia espiritual nosso lar não é um paraíso. É um local de trabalho, de recuperação, onde todos se sentem felizes por haver muito trabalho a ser feito. E Lísias explicou isto a André Luís, depois de ele lhe perguntar se estaria numa espécie de paraíso. Porque André Luís, depois de ter passado pelo umbral, depois de ter passado durante tantos anos pelo sofrimento, quando chega ali àquela colónia, quando é resgatado, quando é socorrido, para ele aquilo é um verdadeiro paraíso. Mas Lísias lhe explicou que não é um paraíso, é um local de trabalho, explicando que, tal como ele, muitos outros trabalhadores existem naquela colónia espiritual. Falou também Lísias da reencarnação, da importância da dádiva que é a reencarnação para cada um de nós, dizendo também a André Luís que a morte do corpo físico não conduz a milagres. Ou seja,
Não podemos pensar que, ao morrermos, ao desencarnarmos, que o nosso espírito atinja a perfeição, porque aquilo que nós somos cá, nós iremos ser do outro lado. E Lísias disse: somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. E enquanto nós não conseguirmos fazer isto, nós vamos continuar a reencarnar e a voltar, havendo a necessidade de trabalho árduo como forma de provas, porque iremos passar. Sendo a grande oportunidade da reencarnação, como é referido por Lísias, a possibilidade de resgatarmos débitos do passado que precisamos quitar. Há que aprender a substituir o ódio pelo amor. E tal como foi também muito bem frisado por Lísias, essa tarefa pertence a nós e apenas a nós, a mais ninguém. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Lísias disse: não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Somos nós que temos que nos aliviar daquilo que nos incomoda, somos nós que temos que retirar os espinhos que nos feriram. Esse trabalho é nosso. Não o podemos impor aos outros porque é nossa obrigação. E isto é a grande prova de amor que Deus nos dá. A reencarnação, a oportunidade. Após ouvir todas estas explicações de Lísias, André Luís sentiu-se envergonhado com a lembrança dos seus próprios equívocos e erros e reflete sobre aquilo que Lísias lhe disse. Quando Lísias lhe disse: muitos serão chamados, mas pouquíssimos atenderão ao chamado. E André Luís confessou a si mesmo: como fui perverso. E tal como André Luís, todos nós somos chamados pelo Pai, mas muito provavelmente ainda nenhum de nós conseguiu atender a esse chamado. Lísias diz, contudo, a André que lamentações agora não adiantam, que o arrependimento que ele sente deve transformá-lo em verdadeira necessidade de aprendizado e de reconstrução, e que se André se esforçar, será com certeza um grande colaborador da colónia. Isto é dito por Lísias neste capítulo 5º. E eu trouxe esta imagem para vermos o antes e o depois de André Luís. Portanto, do lado direito da imagem, a forma como ele chegou ao umbral, e do lado esquerdo, a forma apresentada por André Luís, já depois de ser socorrido, já depois de ter evoluído em nosso lar e depois de se ter tornado um colaborador daquela colónia. E Lísias esclareceu também que a causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se livre completamente dos embriões maléficos, como ele designa, que são a cólera, a impaciência, a intolerância, o egoísmo, que agregou ao seu corpo sutil, etéreo, portanto, ao perispírito. Quando passamos para o plano espiritual, o nosso perispírito leva aquilo que Lísias chamou de embriões maléficos, portanto, aquilo que nós cultivamos do lado cá, os sentimentos, as sensações, os erros, o nosso perispírito leva para o lado de lá. E a causa desses males persistirá enquanto cada um não fizer o trabalho que lhe cabe fazer para se libertar. E há ainda um outro ponto que eu também queria ressaltar relativamente a este capítulo, é que em espírito sempre se sabe onde se errou. O motivo é simples: sente-se todo o mal que se praticou. Não há como negá-lo, pois ele fica a descoberto naquele plano espiritual. Os outros espíritos veem os seus pensamentos, as suas intenções. E quando arrependido, o espírito
deseja expiar as suas faltas através de nova encarnação, da tal oportunidade que nos é concedida pelo Pai de regressarmos e de conseguirmos limar as nossas dificuldades. E por outro lado, não podemos esquecer, conforme se referiu há pouco, que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. A morte do corpo não torna o espírito imediatamente perfeito. Pode, no plano espiritual, o espírito persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, nos seus preconceitos, até que consiga alcançar o esclarecimento pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Por fim, para terminar o capítulo, é-nos dito por André Luiz que Lísias lhe aplicou passes magnéticos na região intestinal. Precisamente porque, tal como foi dito nos capítulos anteriores, André Luiz, quando desencarnou com uma problemática de cancro ao nível da parte intestinal e foi inclusive submetido a algumas intervenções cirúrgicas. E no meio desse processo ele acabou por desencarnar. E, portanto, quando chega ao plano espiritual, é notório o que se passa na sua zona abdominal. André emociona-se com a atenção e o carinho que lhe são dispensados por Lísias. E, diante desse novo amigo, ele chora. E termina André Luiz este capítulo explicando e contando que Lísias lhe explicou que as lágrimas, quando não são originadas na revolta, são sempre remédios que limpam a alma. Lísias disse a André: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, disse-lhe ele, desabafa o coração. Termina-se então o capítulo com a informação de André de que Lísias lhe prestou os últimos cuidados de assistência daquele dia e reconfortando assim aquele seu novo amigo. E assim terminamos o capítulo 5.